Nossas Bíblias lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 12, irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Provérbios, tá? Esperando em Deus que a gente tenha a orientação de Deus, o conselho do Senhor, tá bom? Então a gente vai ler aqui esse trecho, Provérbios 6, do versículo 12 ao versículo 19. Provérbios 6, do versículo 12 ao versículo 19. Provérbios 6, primeiro trecho aqui, do versículo 12 ao versículo 19. A palavra do Senhor diz o seguinte, amados: o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Tá? Então aqui começa falando desse homem de Belial. Tá? Homem de Belial. Alguns personagens na Bíblia são às vezes chamados de homem de Belial. Tá? Por exemplo, Nabal, o marido de Abigail, era um homem extremamente rico, mas também extremamente mesquinho. A Bíblia fala lá de Davi, né, quando fugia de Saul, e Davi lá com os seus valentes, ele protegia os pastores de Nabal dos perigos, dos assaltos. E teve um momento que Davi humildemente mandou um emissário falando: teu servo Davi, a paz seja com você, nós estávamos lhe protegendo os seus pastores, você poderia contribuir com qualquer quantia, né? qualquer coisa que você possa nos dar, né? para nos alimentar. Ele respondeu com aspereza, Davi. Davi se irou, na ira até prometeu matar todos os homens da família de Nabal. Ele falou: esse homem pagou o bem que eu fiz com o mal. E graças a Deus, Deus enviou Abigail ficou sabendo que era uma mulher sábia, apaziguou, né, o coração de Nabal, mas lá ele é chamado de homem de Belial. Outras passagens ali do livro de 1 Samuel, quando Davi estava batalhando, teve momentos que Davi falou o seguinte, quando vieram, se eu não me engano, não sei se foi os amonitas, quando Davi foi para uma guerra, nessa época ele estava vivendo fugitivo lá entre os filisteus. Ele foi para uma guerra e quando ele foi para a guerra, outro povo foi lá e invadiu a cidade onde Davi estava e levou a esposa, levou as mulheres, levou os bens. Quando ele chegou lá, as pessoas queriam apedrejar ele, os companheiros dele queriam apedrejá-lo, mas Davi, a Bíblia fala que ele se jogou no chão lá, desesperado, entristecido, mas depois de chorar, até não aguentar mais, a Bíblia fala que ele se levantou e se fortaleceu no Senhor. E consultou o Senhor. Ele estava com um sacerdote que estava com a estola sacerdotal, e ele consultou: se eu correr atrás dele, eu consigo alcançá-lo? Consegue. E se eu sair em combate com eles, eu consigo vencê-los? Você vence eles. Mas para não perder tempo, Davi falou assim: algumas pessoas ficam aqui com as bagagens, e nós vamos lá batalhar para reconquistar. Aí Deus dá a vitória para Davi, mas quando ele volta, comemorando feliz, a Bíblia fala que alguns homens de Belial, que estavam ali no meio de Davi também, né? Davi falou assim: eles ficaram só guardando a bagagem, então eles não merecem, só devolvem as mulheres deles, mas os bens tem que ser dividido com a gente. Aí Davi falou: não, se fosse só pelo nosso braço, a gente teria morrido, a gente perdeu tudo, e o Senhor nos deu. Então, a mesma parte que os homens que foram para a batalha vai ganhar, os homens que ficou cuidando das bagagens vai ganhar também. Aí, a partir daquele dia,
Aquela lei ficou instituída no exército de Israel. Outra passagem também é que quando Davi foge da presença de Absalão, aí acontece tudo aquilo, Davi retorna vitorioso, mas Davi fala assim, ó, eu posso retornar, tal, né? E ele mandou uma mensagem primeiro para a tribo de Judá, que era a tribo dele. Vocês vão me acolher primeiro do que Israel de volta? Aí o Judá foi lá, né? O pessoal de Judá foi lá acolher Davi de volta. Aí a Bíblia fala que os homens de Belial das outras tribos falam assim, por quê? Porque a casa de Judá tem que acolher Davi primeiro. Então, homem de Belial, aquelas pessoas que não tomam atitude, muitas vezes, para abençoar alguém, para fazer o que é bom. Quando alguém toma uma atitude melhor do que eles, reclama, bota defeito e gosta de arrumar confusão. Pessoas que gostam de arrumar confusão por qualquer motivo. Eu não sei, porque eu não sei hebraico. Pela graça de Deus, eu sei grego. Eu estudei grego, um pouquinho de grego, né? Eu não conheço hebraico. Mas eu já tive aula na USP de literatura bíblica hebraica. Não, a gente não estudou a língua hebraica, mas a gente estudou temas do Velho Testamento. E a professora lá da USP, ela era judia. E ela citou o nome Belial. Ela falou que Belial, segundo ela, significa aquele que não tem nada acima. Ou seja, não tem a reverência a um poder superior. E quando a pessoa não tem a reverência por algo que é superior, ela não tem reverência a nada, não é? Ela não tem respeito, não tem humildade, é arrogante, é presunçosa. Então, aqui esse trecho aqui está falando justamente desse. O homem de Belial, o homem arrogante. E o que é um homem arrogante, segundo a Bíblia? É um homem vil. Vil significa o quê? Sem valor. Quando a pessoa fala assim, vil metal, coisa que não tem valor. Tá? O homem vil. E uma descrição que fala aqui de um homem vil, um homem sem valor, é uma pessoa que é dissimulada. É cheia de sinalzinho, cheia de linguagem escondida, porque ela esconde os seus reais interesses. A boca não fala, muitas vezes, o que ela pensa. Tá bom? A gente não pode também, irmãos, confundir sinceridade com falta de educação, tá? Tá bom? A gente não pode confundir sinceridade com falta de educação. Às vezes, a gente tem que ser firme, mas a Bíblia fala que a gente tem que ser cordial. O amor tem que ser cordial. E a Bíblia, Jesus mesmo muitas vezes falou ensinou pra gente que tem coisa que convém, tem coisa que não, em certos momentos não convém. Algumas coisas Jesus falou, olha, eu peço para vocês que vocês não digam isso até que o Filho do Homem ressuscite. Então, se Jesus falou que tem algumas coisas que não convém falar, não é? Tem coisas que você não vai, você tem que entender o momento. E o que move isso? O amor, a reverência, o cuidado. Agora, o homem de Belial está pouco se lixando com isso. E ele, assim, ele fere querendo ferir. A Bíblia fala que leais são as feridas causadas por aquele que ele ama, que ama. Às vezes o que ama fala coisas que machucam. Mas o propósito da pessoa não é machucar. O propósito da pessoa é salvar. A pessoa que é assim não é um homem de Belial. Agora o homem de Belial fala que ele faz sinais com os olhos, arranha com os pés, sempre dando mensagens codificadas, sabe, para os comparsas. Sempre na dissimulação, sempre na tocaia. Pisca com os olhos. Por quê? Porque todo tempo maquina o mal. E o que ele faz? Semeia contentas. Sabe aquela pessoa? E é isso que a gente vê nesses relatos que eu falei para vocês. É aquela pessoa que sempre está causando. Ela não consegue ser feliz e não quer deixar os outros ser felizes. Não fica tranquilo. Tem tantas coisas boas da vida que a gente pode aproveitar, que são listas de Deus. Aproveita com gratidão. E se alegre com a alegria dos outros também. Tá? Alegre com a alegria dos outros também. Não fique causando confusão. À toa. Sabe escolher suas brigas. Sabe escolher suas lutas. Sabe escolher suas guerras. Às vezes as guerras são necessárias, as lutas são necessárias. Mas não dá para viver lutando todo sempre. Não dá para viver comprando briga sempre, gente. Tá? Então, a Bíblia fala, inclusive a Bíblia fala, né, lá em Timóteo, né, que o servo do Senhor não vive a contender. Ele não vive brigando. Às vezes briga, sim, pelos motivos certos. Paulo às vezes brigou. Brigou não de sair. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né, irmãos? De confrontar.
Jesus às vezes brigou, mas o servo do Senhor não vive a contender, não vive arrumando confusão. O homem de Belial não. Ele não descansa e não deixa os outros descansar. Fica sempre causando, sempre sabotando. Se não consegue melhorar, ajudar a melhorar, então não atrapalha. Seja reverente. Não pense que você vai diminuir sua dor causando a dor para os outros. A nossa dor, o nosso sofrimento, a gente diminui aliviando a dor dos outros, ajudando a aliviar o sofrimento dos outros. Se você não tem força para aliviar a dor dos outros, pelo menos não atrapalhe, fique na sua, fique tranquilo. Como diz a juventude aí, fica suave. E é por isso que aí Deus vai falar, né? Das coisas que o Senhor odeia. E a última que o Senhor mais odeia é o homem de Belial. A gente vai ver de coisas terríveis que pessoas podem fazer. Porque pessoas desse tipo causam todo tipo de males. Né? Versículo 16 ao 19, fala que 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª, a sua alma abomina. Olhos altivos. Eu acho que isso aqui tudo, ele acaba se concluindo, né? Fazendo um combo no último homem, assim, né? Se manifesta no último homem. Né? Olhos altivos, é a pessoa que é orgulhosa, versículo 17. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, tudo isso aqui o Senhor vê. Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. Tudo isso aqui, ele resume o homem de Belial. E por que Deus deixa expresso aqui? Porque se a gente observar, ninguém aqui é perfeito. E muitas vezes, uma mudança se opera em doses homeopáticas. É que nem aquela história lá do sapinho. Se você coloca o sapo na água fervendo, ele já se debate, morre se debatendo. Mas se você coloca o sapo na água fria e vai esquentando aos pouquinhos, ele morre sem se debater. Por quê? Você foi aquecendo aos poucos. Às vezes o pecado ele se opera assim, em doses homeopáticas. Então, Deus ele nos alerta, ele abre aqui, para se a gente perceber isso se operando em nós, mesmo que é o pecado, a gente vai corrigindo. Será que eu não estou tendo uma atitude de homem de Belial? Será que isso aqui, eu tenho que tomar cuidado com isso, tenho que fugir disso. E às vezes, fugir de gente assim também, porque nós todos somos influenciáveis, irmãos. Todos nós somos influenciáveis. E a sabedoria de uma pessoa é escolher bem os seus conselheiros. A gente tem que conviver com todos, porque Jesus falou que a gente tem que ser luz e tem que ser sal. Mas você tem que saber escolher suas amizades. Você tem que saber escolher com quem você mais convive. Porque tem momentos que não tem como você escolher. Você está no emprego, você vai trabalhar com gente diferente e tal. Mas no momento que você tem a possibilidade de escolher, as pessoas que você vai ouvir, as pessoas que você vai ler. Às vezes um homem de Belial se manifesta nos livros que ele escreve. Pessoas que escrevem coisas que atacam tudo aquilo que é sagrado, não tem respeito pelo que é sagrado. Um homem de Belial. Programas de televisão, influencers no YouTube. Tem pessoas que não são ainda cristãs, mas elas têm reverência. Elas não têm uma linguagem suja. O homem de Belial gosta de falar palavrão. Porque o palavrão não fere os ouvidos da gente, não vulgariza aquilo que é lindo e sagrado foi feito para o casamento, que é o sexo. Qual é a tendência disso? Para ferir, para mostrar despojamento, para mostrar que não tem... eu não me curvo sobre nada. Então a gente tem que observar. Nós somos a soma, muitas vezes a soma das pessoas que a gente escolhe que vão nos influenciar, amados. Tá? Então a gente tem que fugir dessas coisas. Tá? Fugir dessas coisas, porque a Bíblia deixa claro, o homem Belial é uma pessoa sem valor. E eu não quero ser uma pessoa sem valor. Eu quero ser uma pessoa que é valiosa, que Deus se alegre, que possa ser útil à vida das outras pessoas. Ok? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa até aqui? Fique à vontade, tá bom? Acho que essa questão do homem Belial, apontada também em 2 Coríntios 6, verso 15, quando está falando ali sobre comunhão entre o crente e o descrente, desigual, ele fala de Cristo e o Belial, mostrando justamente o antagonismo de Cristo com o Belial. Ali Belial parece que está falando do diabo. Então, tem esse contraponto, né? Bem lembrado, irmão. Bem lembrado.
Mais alguma colocação? Irmão Everton? Irmão, bom dia. Quando o irmão falou do homem de Belial, será que isso pode ser como se fosse um degrau, desde o versículo 12 até o 19, quando ele vai fazendo coisas erradas ali, até chegar ao último estágio dele ali, que soma tudo. Né? É uma possibilidade, Pode ser ruim, né? Vai um pouquinho arrogante, aí a pessoa, enfim. Dissimulada. Né? Então, no fim, chega lá no hard dele. Exato. Pecado lá, tudo que é. Exato. É uma possibilidade de interpretação, sim. Obrigado, viu, irmão? Mais alguma colocação? Então, para o próximo trecho aqui, eu vou ler do versículo... Alguém pode ler do versículo 20 ao 26, por favor? Versículo 20 ao 26. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-o perpetuamente ao teu coração. Pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobice no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. É isso, obrigado, irmão. Então, uma coisa que eu já comentei aqui no estudo de Provérbios. Cada capítulo, irmãos, e isso a gente vai ver mais clareza nos capítulos à frente, às vezes um capítulo trata de várias coisas diferentes. É até difícil você pegar um ponto central, assim, às vezes, no capítulo de Provérbios. E nos capítulos que vão mais à frente, isso fica mais evidente. Mas tem certas coisas que a gente vai ver no livro de Provérbios que vai se repetir com muita frequência. Eu, pelo menos, sou assim. Quando a coisa é importante, eu falo várias vezes. Porque às vezes você tá bom, já entendi. Né? É porque para mim aquilo é importante. Quando é importante, eu repito. Eu acredito que no livro de Provérbios o Senhor faz o mesmo. E uma das coisas e é um livro de sabedoria. Então, uma das coisas que o livro de Provérbios sempre tá tocando ali, eu já sei, já ouvi, mas Deus faz questão de... É o perigo do adultério. Porque, segundo o Senhor, isso tem um potencial destrutivo imenso. E aí, irmãos, a gente tem que ser sincero, a gente tem que tomar cuidado com os rudimentos do mundo. Se você assiste os filmes de Hollywood, se você assiste as novelas da Globo, você pode ver que para o mundo é normal o adultério. É normal. O que o mundo fala? O que vale é você ser feliz. E ser feliz para o mundo é você fazer o que se dá na telha. Amar para eles é o que? É seguir uma paixão. Mas o que a Bíblia ensina? Que enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. E nem sempre aquilo que a gente quer é bom. E que paixão, irmão, vai e vem. Vai e vem. Você tem que policiar e proteger sua mente e seu coração. Contra aquilo que a Bíblia chama, né, de paixões da juventude ou paixões da carne. Tá bom? Tem que tomar muito cuidado com isso. E a Bíblia fala que o mandamento de Deus é como se fosse um colar. O colar, quem está usando o colar aqui, ele vai com você para onde você for. O colar está no seu pescoço. E perto do quê? Do seu coração. Do seu coração. Então o mandamento de Deus não tem que entrar com você só dentro da igreja. Ele tem que entrar com você aonde você for, para te proteger. E a gente tem que entender uma verdade, tá? Jesus, ele foi tentado em todas as coisas. Foi tentado em todas as coisas, mas não pecou em nenhuma. Não é porque você foi tentado que você já pecou. Não é porque você é tentado que você tem que entregar o jogo. Eu estou sendo tentado, eu já sou uma pessoa má, já estou perdida, vou entregar o jogo, porque eu já sou mal. Se eu não fosse mal, nem estaria sentindo isso. Irmão, a gente não seríamos tentados se o nosso antepassado, nosso pai e nossa mãe lá, Adão e Eva, não tivesse caído.
a gente ora a Deus para que, como a Bíblia fala, né, na oração que Jesus ensinou, e não nos deixes cair em tentação, mas livra do mal. Antes a gente não ser tentado, a vida corre muito mais fácil. Mas se você passar por algum momento de tentação, você tem que ter a força em Deus para fugir dela. E se você não tiver como fugir, você vence a tentação com a ajuda de Deus. Não entrega o jogo. O que você não pode é alimentar uma tentação. O que você não pode é se colocar em posição vulnerável. Tá, amados? Se você anda perto de um precipício, você tem muito mais chance de cair, não é? Então a Bíblia nos dá alertas, sinais, para que a gente fuja da tentação. Tá? Então eu vou começar explicando aqui, amados. Eu vou começar explicando algo aqui para vocês, pelo fim. Ó, quando a Bíblia fala isso aqui, ó, versículo 26. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adulta anda à caça de vida preciosa. Deus não está querendo dizer aqui para gente que você pode se deitar com uma prostituta. Não é isso que ele está falando aqui. Ou com um prostituto. Tá bom? Que existe também. Né? Deus não está falando isso. Deus não está falando isso. É pecado, é destrutivo. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, marquei, mas lá em 1 Coríntios capítulo 6, então eu só quero fazer essa ressalva. Não é isso, esse não é o ponto. Deus não está falando assim, você não pode se envolver com uma mulher adúltera ou com um homem adulto, mas uma prostituta pode, porque o máximo que você paga uma prostituta é um pedaço de... Não é isso que a Bíblia está falando aqui, tá bom? A Bíblia fala aqui no 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 ao versículo 20, diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 ao versículo 20, diz o seguinte, não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? O que é meretriz? É a palavra erudita para prostituta, tá? Para prostituta. E o que a Bíblia fala? Absolutamente não. Então, cristão, de maneira nenhuma, irmãos, deve estar envolvido com prostituição. E prostituição não é você ir lá e só se deitar com uma mulher que cobra esse serviço. Ou uma mulher se deitar com um homem que cobra esse serviço. Pornografia também é prostituição. Tá? Pornografia também é prostituição. A palavra pornô em grego, porné em grego é prostituta. Aqui no grego, quando fala meretriz, está porné. De onde vem pornografia? Dessa palavra, porné, de prostituição. Então, quem se envolve com pornografia, vídeos, filmes, ele está se prostituindo. Tá, amados? Ele está alimentando um pecado. Está financiando um pecado. Tá? Financiando um pecado. Então, faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma só um corpo com ela? Porque, como diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o que é imoralidade, irmãos? É o sexo fora do casamento. Sexo não é pecado, sexo foi criado por Deus, mas para o casamento. Homem e mulher, esse prazer tem que ser cultivado, porque tudo na vida que é bom, irmãos, precisa de cultivo. Tem que ser cultivado, protegido, dentro do casamento. Tá? Fora disso, é imoralidade, fugir da imoralidade. Agora, tanto a prostituição quanto o adultério, pecado. Isso aqui está no versículo 8 ao versículo 11. 1 Coríntios capítulo 6. Não, do versículo 9 ao versículo 8. 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 ao 8. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros. Quem é o impuro? É o que fica consumindo pornografia, amados. Alimentando o pecado no coração. Boca suja. Vulgarizando
algo sagrado e belo que Deus criou, que é o sexo, para o casamento. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Tá? Sodomita também é homossexual. Tá? A gente lembra lá da passagem lá em Gênesis. Eu acredito que foi o Felipe estudou. Obrigado, obrigado, tá? Vem de Sodoma lá, daquela história lá. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Deus ele veio para, irmãos, Deus veio para salvar os injustos, os pecadores. É claro que uma pessoa como eu, pela graça de Cristo, que se converteu ao Senhor, jovem, aos 14 anos, por causa do Evangelho, Deus me livrou de muita roubada. E não é porque eu não queria, não. A adolescência ela fica complicada. Mas mesmo assim eu tinha um cabreiro do Espírito Santo. Mas foi mais por temor do que entender, isso é bom. Foi mais por medo do castigo eterno. Mas hoje eu falo, graças a Deus. Então a gente evita muito problema quando a gente se entrega para o Senhor cedo. Mas muitas pessoas foram enganadas. Muitas pessoas cometeram essas coisas. O sangue de Jesus purifica a gente de todo pecado, amados. Desde que você esteja disposto a mudar a sua vida. E glória a Deus por isso. Porque Deus ama o ser humano, Ele não quer que o ser humano seja destruído no pecado. Ele nos resgata. Ele até fala aqui, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito nosso Deus. Então, o que é bonito? Que muitos daqueles irmãos foram prostitutos, foram adúlteros, foram homossexuais, foram beberrões, foram drogados, mas se arrependeram. E o Espírito Santo falou, essa vida já passou, não volta para ela. É possível sim, desde que você confie no Senhor e se dedique. Confie no sacrifício do Senhor. Mas eu li isso aqui para deixar bem claro, que tanto a prostituição, pornografia, prostitutas, é pecado. Então, vamos voltar para Provérbios capítulo 6. Então, o que o Senhor está querendo dizer aqui? Para uma prostituta, mais do que se paga é um pedaço de pão. Ou seja, é pecado, vai te levar para o inferno. Mas o que a Bíblia fala que é mais destrutível é pecado, vai te destruir. Prostituição, pornografia, se você continuar com isso vai te levar para o inferno. Mas mais destrutível para essa vida. Porque Deus, Ele não quer tirar você do pecado, não é porque Ele não quer que você seja feliz. Deus, Ele quer tirar do pecado porque o pecado explora você, detona você, acaba com você. Deus, Ele quer que você seja feliz, minha filha, feliz, meu filho. Então, a pessoa que estiver me envolver com a prostituição, ele vai ser um explorado, ele vai ter um prazer fugaz, momentâneo, só vai levar para o buraco. Mas o que Deus está falando aqui para a gente, o que é mais destrutível ainda do que a prostituição é o adultério. Porque o adúltero ele não vai se contentar com o pagamento, o adúltero vai querer a sua vida. A prostituta, o prostituto, ele se considera um profissional. A prostituta que vai lá e ganha milhões para pousar para Playboy, porque eu não vou dizer que prostituta só é aquela que está ali nas esquinas, ali nos becos, que as pessoas chamam até de inferninho. As famosas que recebem milhões para pousar com a revista e vai os otários lá e pagam para ver aquilo, é prostituição também. Mas ela ou ele se considera um profissional. Ele não quer relacionamento com os que consomem o seu produto. Ele só quer o quê? O pagamento. Dinheiro. Pagou, já era. A minha relação com você é quando você tiver dinheiro na conta. Agora, o adúltero não é assim. O adulto tem uma ligação emocional e vai querer a sua vida. Muitas pessoas são deturadas pelo próprio comparsa, sabia? Pela própria comparsa. Porque começa-se como uma brincadeira, mas depois quer o lugar de quem é de direito. Sem contar
prejuízo para a família. É isso que Deus fala aqui. Destrói a vida da pessoa e leva para o inferno. Muitas vezes é irreversível. Muitas vezes é irreversível. Tem jeito, amados? Depende. Desde que você esteja disposto a se arrepender. Por exemplo, a pessoa vai te dar um soco. Digamos que o pecado é como um soco. Felipe, você pode vir aqui, por favor? Ó, o Felipe está aqui, eu estou aqui. Estende seu punho daí. Aí ele vai me dar um soco dessa distância. Tem como eu me defender? Tem chance de eu me defender. Ele vem nessa direção já com o soco dele. Tem mais jeito de me defender? Continua, deixa o punho levantado. Aqui tem um jeito de me defender? Tem, mas é um pouco mais complicado, né? Tem jeito de eu me defender? Tem, mas fica muito mais complicado, né? Agora aqui, ó. Tem um ponto que não tem mais como voltar. Obrigado, meu irmão. Então, assim, o melhor é você fugir. E quanto mais Deus abrir seus olhos, e você perceber o golpe antes, melhor. Mas você tem que, como um filho obediente, entender que Deus sabe mais do que você. Se ele está falando que o adultério destrói, o adultério acaba, fuja dessas coisas. Tá bom? Fuja dessas coisas. Vamos continuar aqui a leitura? Em outras palavras, é isso que o Senhor vai continuar falando aqui no versículo 27. Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem? E aí, irmãos, o que vocês acham? Vai pegar fogo. Você está lá, aquelas pessoas que gostam de fogueira em São João. Você vai lá, pega a brasa assim, ó. Abraça o fogo. Assim, ó. Pega lá aquela coisa e chama assim, ó. E joga aqui. Você acha que alguém vai fazer isso sem se queimar? Então, Deus está fazendo aqui as perguntas, mas já tem a resposta aqui embutida, tá? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queime os pés? Assim será com o que se achegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tem fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto. Entregará todos os bens de sua casa. O que adultera com a mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites infame, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Então tem certas coisas que não se paga com dinheiro. O preço é muito grande. E aquilo que é valioso, a gente tem que proteger, amados. É como eu falei, lá em Coríntios fala, muitos de vocês foram assim. E Deus converteu, Deus transformou, mas sequelas ficam, marcas ficam. A gente tem que levar a sério os alertas do nosso Deus, para não prejudicar a nossa vida, tá? E muitas vezes, quem que é o adúltero e quem que é adulto? A pessoa pensa que o adulto é só o casado que se envolve, uma pessoa casada que se envolve com outra pessoa. O adúltero é o solteiro que se envolve com alguém casado também, tá, irmãos? Uma pessoa solteira, quando ela se envolve com uma pessoa casada, ela não está valorizando, não está respeitando uma instituição sagrada criada por Deus, que é o casamento, a família. E repito, o adúltero não é só a pessoa casada que se envolve com outros. O adúltero também é o solteiro que se envolve com gente casada. Então, para os solteiros, não caiam em conversa fiada de gente casada. Se a pessoa não está sendo leal com o marido dela ou com o esposo dela, você acha que ela vai ser leal a você? Muitas vezes as pessoas caem nisso porque tem autoestima muito baixa e a questão da vaidade. Que bom ter uma pessoa interessada por mim. Que bom, essa pessoa me dá tamanha atenção. E às vezes, mas o que a Bíblia fala? Que é, toma cuidado com a formosura, toma cuidado com as olhadelas, toma cuidado com as paqueras. Um servo do Senhor, queira seja solteiro,
quer seja casado, sabe dar um gelo na hora certa. Você tem que saber dar um gelo, tá? Tem que saber dar um gelo. Qualquer conversinha, se você começa a citar a sua esposa, falar da sua esposa, elogiar a sua esposa, perde a graça pro adulto, tá? E qualquer menino solteiro, quando vê um tiozinho ou um cara casado, uma moça casada, vem com muita conversinha, se você falar assim, eu tô vendo a aliança na sua mão aí, conheço a esposa, seu marido, ele é bom, mas valoriza seu marido, respeite seu marido, sabe, perde a graça. Perde a graça. Então, o mundo não vai ensinar isso para você. As novelas da Globo não vai ensinar isso para você. Hollywood não vai ensinar isso para você. Mas o Senhor está te ensinando na palavra aqui. Para o seu bem. Para que você não tenha uma vida prejudicada. Para que você possa viver uma vida mais feliz. E se você, infelizmente, já caiu em alguma dessas armadilhas e o Senhor está te dando uma oportunidade, valoriza isso. Aceite as sequelas, entende que elas são menores do que você poderia pagar. É isso que fala lá em Salmo 103. Lá que fala Salmo 103. Deus ele não nos trata segundo o que nós merecemos. E aprenda com Davi também. Quando estavam lá, aquele homem estava jogando pedra lá em Davi falou, se Deus permitiu que ele me apedrejasse, quem é você para querer cortar a cabeça dele? Deixa eu me humilhar na presença do Senhor. Deixa eu aceitar a disciplina do Senhor. Porque quem sabe Deus ele me levante na minha humilhação. Tá? Então, quando ninguém é perfeito, as pessoas falham. Mas quando vem as consequências, você levar a pedrada, e o apedrejamento era o castigo para os adúlteros no passado, né? Aceita a disciplina do Senhor. Mas não fique projetando a sua culpa para os outros. Não, eu errei. Deus está permitindo eu sofrer essas coisas aqui para eu entender que o pecado é perigoso, o pecado é prejudicial, mas se eu andar no caminho do Senhor, o Senhor é capaz de me curar, o Senhor é capaz de renovar, o Senhor é capaz de me conceder a felicidade plena. Mas o melhor, irmãos, o melhor remédio é a prevenção. É ou não é? O melhor remédio é a prevenção. O melhor remédio é você ter uma direção preventiva na sua vida. Tá? Então, isso aqui é para o seu bem. Isso aqui, ó, sabe o que é isso aqui, ó? Isso aqui, ó, dói muitas vezes ouvir isso aqui, né? Mas isso aqui, ó, produz imunidade para o seu coração e para a sua mente. Tá bom? E se Deus repete isso muitas vezes, inclusive vai repetir no capítulo 7. Já entendi, Senhor, já entendi. O capítulo 7 vai ser o mesmo assunto. É porque Deus ele leva isso a sério. Então, se Deus leva isso a sério, leve a sério também. Tá bom? Algum comentário, alguma colocação? Fique à vontade, viu, amados? Irmão, gostaria de comentar algo deixa eu ver que lado, né? Sobre o adultério, né? A gente também pode pensar, na Bíblia fala que o casal só está livre para uma mulher, o homem está livre para se casar de novo, se caso de adultério aí, isso. Relações sexuais ilícitas, isso. Morte. Isso. Mas também se o casal ele se separa, não havendo isso, relações sexuais ilícitas ou morte, e acaba se casando com outra pessoa, é adultério. É adultério. É adultério. Isso deixa marcas também. Isso. Deixa cicatrizes pro resto da vida. Exato. Entendeu? Exato. E outra coisa também que eu gostaria de comentar, isso mais ou menos 17 anos atrás, 20 anos, 22 anos atrás, quando eu tinha 15 anos. Se há 20 anos atrás já era assim, claro que muito mais do que isso, Sodoma e Gomorra, né? Lá no começo da Bíblia era assim. Sim. Mas olha o nosso tempo. Quando eu era jovem, o sexo era, se a pessoa falasse eu sou virgem, era ridicularizado. Era ridicularizado. Entendeu? Então os jovens têm que tomar muito cuidado com isso, porque isso é belo. Mas o inimigo vai querer atacar a todo momento, usar pessoas das influências para levar a pessoa para outros caminhos que não agradam a Deus. Com certeza. Com certeza. Você fez uma boa colocação, porque quando a gente pensa que o adultério é só aquela pessoa que está ainda casada deliberadamente, vai lá e é desleal, né? Mas você citou bem, às vezes a pessoa se separa por qualquer outro motivo e casa com outro. Isso, a voz de Deus é o quê? É adultério também.
E é os mesmos prejuízos. Você colocou bem. Porque a pessoa, quando ela vai se separar, ela acha que ela está fugindo, vai melhorar a vida dela. Ela não vai se separar por... Claro que tem casos extremos, amados. Tem casos extremos. Lá em 1 Coríntios capítulo 7 fala que se a pessoa se separar por qualquer outro motivo que não seja adultério, porém que não se case com o outro. Mas isso não é autorização que a Bíblia fala assim, você tem que separar. É casos extremos. Por exemplo, um pai que abusa dos seus filhos. Existe isso, infelizmente existe isso. Um pai que abusa sexualmente de um filho, de uma filha. Uma mãe cristã, ela nunca vai querer viver no mesmo teto com um cara desse. A coisa certa é entregar para a justiça. Mas ainda aos olhos de Deus, está casado, vai. Mas ela vai se separar, mas ela não vai poder casar com outro, porque ela escolheu aquela pessoa para casar. Porque ela... Então, existe, entendeu? Existe casos que, fora a questão da terra, a pessoa vai ter que se afastar. Casos extremos. Ainda ela não tem liberdade para casar com outra pessoa. É caso de relações sexuais ilícitas. Né? Mas eu já ouvi muitos casos de pessoas que se separaram para tentar melhorar a sua vida e casou com uma pessoa igual ou pior. Porque é isso que Satanás quer. Ele quer que a gente se engane. Às vezes a pessoa vai se desviar de um cachorro da calçada e acaba sendo atropelado por um caminhão. É isso que faz, e é isso que muitas vezes o adultério faz. Às vezes a pessoa que cai nessa lábia, né? Às vezes está passando por um momento difícil no casamento. Né? Um momento de dificuldade no casamento. Não pode desistir, tem que buscar as ferramentas no Senhor para lidar com isso. Não vai procurar, né? Não vai procurar, né, alívio no pecado. Toma cuidado. Bem colocado, viu, irmão? Bem colocado. Tá? Edenilson? Esse versículo 26, eu acho que ele fala muito com quem está de fora. Isso. Ele fala aqui, né, que por uma prostituta eu gosto que se paga para um pedaço de pão, mas a adúltera, a lã da caça da vida preciosa. Aí eu estou colocando duas situações para você entender o que ele está falando aqui. Né? Colocando duas situações. Para quem foi mais difícil? Para Davi com Betseba ou para José com a mulher de Faraó? Qual seria mais fácil para sair da situação? Para sair da situação? Eu acho que tal para Davi, né? Porque, no caso, as duas situações foi muito difícil. As duas situações foi muito difícil. Mas José era escravo, né? Da própria mulher de Potifar. Para onde ele iria? Mas mesmo assim ele resistiu. Agora Davi era o rei, né? Era o rei, estava longe. Não estava sendo assediado. Ele foi o assediador, né? A prostituta, você colocou as artistas lá, mas vamos colocar aquela mulher na esquina. Aquela mulher que fica lá na esquina, ou aquele homem que fica lá na esquina. É mais fácil para você fugir dele. Porque ele não vem até você, você que está indo atrás dele. Exato, Ele estava parado. Ele não está te assediando, né? Exatamente. O Betseba estava lá parado. Ele que foi atrás dela. É isso. Agora, a mulher do faraó, foi ela que foi atrás dele. Isso. Então, por isso que ele fala aqui, né, que por um pedaço de pão, né, se paga a prostituta, mas a adúltera ainda anda à caça da vida preciosa. Então, a mulher de Faraó, ela que foi atrás de José. Para José foi muito mais difícil. Então, a gente tem que tomar cuidado, principalmente com os adultos. Isso. Com os adultos. Isso. Porque ele que vem atrás de você. Isso. Então, assim, é uma pessoa que é usada pelo inimigo para te atrair para o pecado. Isso. Para assediar, é bem colocado. Ótimo comentário, irmão. Ótimo comentário. Claro, irmão. Eu acho interessante, porque é importante a gente estar aqui falando para os amigos. Porque quando a gente liga a televisão, a gente vê um noticiário, bandido, morte, Isso. Cuidado, feche suas casas, estão roubando lá, tudo fica comigo. Isso. Porque sabe como é destruir? Exato. Leva nossas coisas, pode, né, nossas vidas, pode prejudicar nossa família. Mas quando a gente vê esses casos na Bíblia, a gente fica com medo. Com certeza. Todo mundo acha que tem que ter medo, sim, tem que ter medo. Porque sabe que se Deus o livre cair, destrói tudo, é uma destruição fatal. A gente tem muitos exemplos na Bíblia mesmo. Com certeza. Davi era rei, mas né, não pode falar essa coisa, eu até falo essa palavra. Mas ele acabou com a família dele, com a vida dele, com o relacionamento com Deus. Isso. E para ele construir isso de novo, deu muito mais. Foi doloroso, foi muito doloroso, é verdade. Então, isso aqui, eu acho que
esses assuntos têm que trazer mais medo para nós do que até o noticiário. É um medo bom, né? Medo bom. É um medo bom. Bem colocado. Amados, obrigado pela paciência, tá bom? Se Deus permitir, na próxima oportunidade, a gente estuda aqui o capítulo 7.